Oi pessoal, tudo bem? Fernando Moura, Métodos Terapêuticos. Então, hoje nós vamos começar com uma aula introdutória ao trabalho dos 9 palácios. Então, eu chamei essa aula de Chaves para o Sucesso. Então, assim, o que eu quero começar é dando uma explicação de como o nosso cérebro funciona e como ele se organiza para criar novos padrões. E mostrar também que grande parte daquilo que a gente pensa e como pensa vem de valores, crenças e paradigmas que nós aprendemos no passado. Então aqui é o começo de uma chave, né, é o começo de um trabalho para que a gente possa ter sucesso no trabalho dos 9 palácios. Tá? Então vamos aos poucos trabalhando com isso. Então aqui, fatores limitantes. Então, do mesmo jeito que esse fator é limitante, ele também é um fator que dá um impulsionamento para o processo de mudança. Mas primeiro a gente tem que entender se o pensamento que você tem, a ação que você quer, eles são coerentes e congruentes. Porque se não tiver congruência, ou seja, se a sua crença não for congruente com aquilo que você está desejando, a crença vai limitar, a crença vai evitar que você alcance seu objetivo. Então, se você não mudar esses fatores, que é o paradigma, os valores e as crenças, você não consegue atingir exatamente o que você quer alcançar. O que são paradigmas? São mapas de ação. É como se fosse um mapa, um GPS. Então você quer ir para uma cidade, só que você coloca outra cidade. É lógico, ninguém faria em bom senso uma coisa dessa. Mas é exatamente isso que o nosso cérebro faz. Então, aqueles paradigmas que você tem sobre como são as coisas, por exemplo, para mim ter sucesso na vida, eu preciso de um trabalho com carteira assinada. Se esse for o seu paradigma, dificilmente você vai conseguir ser um autônomo de sucesso. Então, assim, quais são os seus paradigmas? Quais são os seus mapas de ação? Nós temos que descobrir isso. E essa foto eu acho que vem bem a calhar, né? Uma pessoa que tem um paradigma diferente, ela está completamente fora da multidão, fora da massa. E vou falar sinceramente, para você fazer algo muito diferente, você tem que pensar fora da casinha. Você tem que pensar fora da massa. E aí tem uma frase do Bernard Shaw que eu gosto muito. O homem insensato se adapta ao mundo, o insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo progresso depende do homem insensato. Isso foi escrito em 1897, se não me engano, por Bernard Shaw. E é verdade, né? Se você pensa exatamente igual todos os dias, dificilmente você vai conseguir fazer algo diferente. Crença. A crença estabelece regras da vida. Então, eu sou o que eu acredito ser. As crenças, elas são os padrões mais antigos do seu padrão de comportamento. Então, assim, vem a crença, em seguida vem os valores, em seguida vem o paradigma. Então, se você não organizar de forma atual, se você não usar sua mente, se você não usar a sua parte consciente para definir quais são as crenças limitantes, quais são os paradigmas limitantes, quais são os valores limitantes e reorganizar esse processo, a tendência é você continuar executando as coisas com um programa antigo e desatualizado. Parece uma coisa muito objetiva, muito sistemática, mas infelizmente é. Aquilo que nós aprendemos de comportamento foi aquilo que nós registramos de 0 a 7 anos. Depois estabelecemos isso como certeza dos 12 aos 18. Então, como adulto, imagina, você muitas vezes segue uma regra que ela foi estabelecida na tua infância e que hoje não tem a mínima opção. Se você não mudar, você não vai ter opção, você vai continuar agindo da mesma forma. Quer ver? Faça um exercício na sua casa. Pega um papel e desenhe um menino e uma menina. Se você é uma pessoa que você nunca aprendeu a desenhar, você vai voltar para o padrão de 5 anos. Você vai desenhar uma cabecinha, um palitinho, sainha, cabelinho. Então, se você olhar, é um desenho completamente infantil. Ou seja, se eu não atualizei o sistema continua do mesmo jeito. Isso para tudo.
E aí os valores é o juízo de aprovação ou desaprovação de uma crença. Só faço aquilo em que eu acredito, né? E isso é muito, muito real. Então uma das primeiras coisas que nós vamos trabalhar lá nos 9 Palácios, alguns dos exercícios, é a primeira coisa, começar a reescrever os seus valores. O que hoje para você é importante? E eu estou falando, o que hoje para você é importante. E aí há uma confusão. Muitas vezes quando eu vou escrever meus valores, eu escrevo o valor dos meus pais, dos meus chefes, dos meus mentores. Mas e os seus valores? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Para mudar crença e paradigma, nós temos uma ação sobre os valores. Se eu começo a identificar o que eu quero e como eu quero, fica muito mais fácil de direcionar novos programas para as crenças e paradigmas. Bom, além de tudo isso, nós temos uma estrutura que é chamada corpo herdado, né? Nós temos um corpo que é herdado. Esse corpo herdado, ele tem 3 partes, são muito, mas muito fortes, que nos regem. Então, o que eu estou falando aqui é que nós temos uma anatomia que nos organiza, uma anatomia que nos direciona. Então a gente tem que olhar para isso e entender como ela funciona para tirar proveito e não ser limitado por ela. O primeiro passo é uma influência evolutiva. Nós nos desenvolvemos como um padrão de evolução, então tem umas coisas que são assim, muito loucas, né? Nós somos seres medrosos. Mas por que nós somos seres medrosos? Simples. Porque sobreviveu aqueles que tinham medo. Então, aquele que via vulto e corria, muitas vezes ele sobrevivia, porque podia ser um engano. Mas se fosse um predador, ele se salvava. Aquele que era o corajoso e ficava, se era um predador, ele morria. Então, pela seleção natural, quem ficou foram aqueles que tinham mais medo. Influência evolutiva, o que mais que eu posso colocar aqui? Vamos falar sobre alimentação. Até hoje, se você está fazendo uma dieta e está lá com um prato de salada lindo, maravilhoso, recomendado pela saúde e aí por diante, e do lado tem uma empadinha quentinha que acabou de sair, você pode comer conscientemente a salada, mas você vai pensar naquela empadinha o tempo todo. Mas por quê? Porque na nossa estrutura evolutiva, nós ficamos com uma necessidade de gordura, açúcar e sal. Por quê? Porque a gente não produzia alimento. Então quase sempre quando a gente olhava para algo e que tinha essas combinações, a primeira coisa que acontecia era salivar, e era um sinal que tinha que ser comido. Então é instintivo. E isso está marcado até hoje. O nosso corpo ainda não entende que nós produzimos alimentos. Então isso são influências evolutivas. E 80% da nossa estrutura ainda responde a um processo instintivo. Influência genética. Então nós somos seres humanos, 46 cromossomos, só que assim, nós viemos de várias culturas. Então eu, particularmente, eu venho de negro, eu venho de italiano, eu venho de espanhol, eu venho de russo. Então todas essas combinações fizeram com que eu tivesse uma estrutura muscular, uma estrutura óssea, uma estrutura venosa, uma estrutura corporal que me faz entender o mundo de uma certa maneira. Então o meu corpo faz eu entender o mundo de uma certa maneira. O meu corpo cria as relações vinculares que eu preciso para que eu possa dar continuidade. Então, assim, essas influências genéticas também são importantes. E um terceiro são as influências culturais. Então eu peguei um corpo que veio de um processo instintivo, evolucional, que tem um código genético específico e coloco ele dentro de uma cultura. Tá? Então imagina o quanto de influência que nós temos até essa crença ficar estabelecida. Então, dependendo aonde eu sou criado, como eu sou criado, de como eu me alimento, de quais são as minhas constituições genéticas, tudo isso são experiências internas e corporais que vão dando uma estrutura de como agir no mundo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso pode ser afetado através da consciência. Eu posso me organizar e não ficar à mercê nem do instinto nem das emoções. Todo o trabalho de conscientização, de autogestão,
se dá para que você possa ter o controle sobre esse processo. E aí gera esse homem que está hoje no mundo. E aí esse homem, ele tem uma estrutura cerebral que eu acho que é importante a gente falar. Então, essa estrutura a gente vai estar comentando bastante sobre ela. E é legal que está em vídeo, que você pode rever várias e várias vezes, né? Então, primeira coisa, nós temos um cérebro triuno. São 3 cérebros. Então eu vou instalar aqui a setinha só para a gente visualizar. Então assim, siga essa setinha. Esse primeiro cérebro aqui, ó, esse amarelinho, é chamado de cérebro primitivo. Ele usa a parte do cerebelo, que é essa massa verde aqui, e ele gera os padrões automáticos de sobrevivência. Então ele tem 4 ações muito precisas. Foge, ataca, desmaia ou paralisa. Então, de novo, ó, foge, ataca, desmaia ou paralisa. Ele é como se fosse o disjuntor da sua casa. Se uma excitação vem muito forte para dentro do cérebro, né, o que é excitação? Excesso de adrenalina, por exemplo, foi assaltado. O que ele faz? Ele corta a excitação antes de subir. Ele protege o cérebro. Tanto que tem muita gente que fala assim, nossa, aconteceu uma coisa comigo, eu fiquei cego na hora. Eu agi sem pensar. E é isso mesmo. Essa parte aqui, ela toma conta do sistema muscular e ela vai se virar. Ela vai se virar. Por isso que tem gente que reage a assalto instintivamente, não sabe por que fez isso. Ou foge, ou desmaia, ou paralisa, ou não lembra. Então tudo isso é a ação desse cérebro aqui, ó. É o cérebro do instinto. Tá? Ele rege respiração, ele rege batimento cardíaco, ele rege tudo. Tá? Então é essa parte aqui, primeiro tronco cerebral. A segunda parte é o nosso sistema límbico. É o cérebro intermediário. Esse cérebro intermediário, ele guarda os padrões emocionais, baseados em crenças, valores, paradigmas. Então não há diferenciação entre o real e o imaginário. Não há diferenciação entre o real e o imaginário. Então vamos lá, vamos entender. Se você está preocupado com algo, a sua mente começa a criar uma cena do que pode vir a acontecer. O seu corpo, ele gera uma reação fisiológica baseada naquele pensamento, sem considerar que aquilo tenha ou não acontecido ainda. Então, quando a gente fala, tenha pensamentos positivos, em vez de... Eu não estou falando para você ficar apático, né? Então, assim, as coisas ruins estão acontecendo, você não vai lá tomar conta daquilo. Né? Você fica com pensamento positivo. Não é isso. O pensamento positivo, ou os padrões positivos, eles servem para quê? Para gerar uma resposta favorável do corpo, inclusive para você poder passar pelas situações de uma forma mais efetiva, mais agradável, mais funcional. Esse segundo cérebro, ele é o cérebro da interpretação. É nele que eu defino o que é medo, o que é coragem, o que é raiva, o que é tristeza. Tá? Então, só para você ter uma ideia, vamos voltar lá para o primeiro cérebro. Imagina uma criança que tem um pai agressor. Esse pai, ele não agrediu essa criança, mas ele vê agressão dentro de casa. O que ele faz? A primeira coisa, o cérebro primitivo dele trava a experiência. Né? Ou ele chora, ele foge, ou ele grita, ou ele desmaia. Só que se isso continuar todos os dias, ou pelo menos algumas vezes por semana, o cérebro entende que isso vai continuar por muito tempo. Então ele tem que fazer algo. Então o que ele faz? Ele começa a interpretar. Ele interpreta. Então é assim, eu começo a justificar o que meu pai faz. Então meu pai faz isso porque ele é pobre, meu pai faz isso por causa do governo, meu pai faz isso porque ele bebe, meu pai faz isso porque teve uma infância difícil. Não sei o que é, mas eu começo a interpretar. E o meu pai faz isso porque eu sou ruim. Meu pai faz isso porque eu sou uma criança má. Será eu? Isso é uma interpretação. Para quê? Para suportar o alto índice de excitação. Então isso é uma resposta do nosso físico para que a gente não morra. Então ele faz isso para estruturar. E aí o que acontece? Aí vai para o terceiro cérebro. O terceiro cérebro é reação consciente.
Padrões intelectuais, aprendizado por novas opções. Então, o cérebro racional. Então, ele busca padrões racionais. Então, olha que louco, usando o exemplo desse menino. Aqui, né, ele trava, não conseguindo mais sustentar. Ele vai para o segundo cérebro e ele justifica. Não conseguindo mais sustentar, ele vai para o terceiro cérebro e busca padrões externos que corroborem essa conduta que ele, essa visão que ele teve. Ou seja, eu vou olhar para fora e vou buscar situações que comprovem essa teoria que eu defini. Então, olha só, passei por uma situação, aceitei a situação e justifiquei essa situação. O próximo passo é ir para a região racional e buscar no meio padrões que comprovem a minha interpretação. Então, vamos dizer que o terceiro cérebro, que é o cérebro racional, ele busca externamente fatos que confirmem aquilo que você padronizou como pensamento. Olha que insano, que loucura. Quem faz muito isso é a propaganda. Então, por exemplo, você vai lá e se apaixonou por um carro que você viu na propaganda. Você nunca tinha visto aquele carro antes. Nunca. E aquilo te pegou de uma tal maneira que você não sabe exatamente o que é. No dia seguinte, na rua, o seu cérebro racional vai usar os seus padrões dos 5 sentidos, principalmente audição e visão, e percepção, e toda vez que esse carro passar por você, pode ser até por 1 quilômetro de distância, os seus sentidos vão ser direcionados na direção desse carro. Por quê? Porque o seu corpo quer novamente aquela sensação. Então, pessoal, não estou falando aqui de mágica, não estou falando aqui de... eu estou falando aqui de fisiologia. Nosso cérebro funciona assim. Agora, como que eu posso fazer e mudar isso? Aí que tá. Essa área do meio aqui, eu costumo falar que é um ótimo terreno. É um terreno muito fértil. Só que vai ter a planta, que são os nossos pensamentos, a nossa mente, dependendo qual cultivador vai jogar semente aqui. Se o cultivo for esse daqui, a parte instintiva, as ervas que vão sair daqui são meio ervas daninhas. Agora, se o cultivador for a nossa mente consciente, aqui você pode plantar a planta que você quiser. Então o caminho é o contrário. Então eu tenho consciência, a minha consciência define novos padrões emocionais, que definem novos caminhos corporais. Se eu deixar isso aqui no aleatório, isso aqui toma conta. E toma conta com o quê? Com as informações que eu tive de 0 a 7 anos. E outras informações de padrões repetitivos e emocionais muito drásticos, né? Então, por exemplo, um acidente, uma morte próximo, isso também grava, porque é o excesso de excitação. Então, tem que se tomar cuidado. Então, essa mente consciente tem que ficar uma mente observativa. Ela tem que analisar o que vem daqui, se é real ou não. E vou falar para você, 90% não é real. Eu estou sendo muito otimista, eu daria 98%. E aí o treinamento dos 9 palácios, né? Então, falando tudo isso, nós vamos organizar esse treinamento dos 9 palácios. Então, olha só. Só para contar um pouquinho dessa história. Os 9 palácios eles foram desenvolvidos na dinastia Furry, na China. E ele percebeu, né? Primeiro ele lançou uma história, né? Que tinha uma tartaruga num rio, lá, que saiu do rio com um mapa estelar no seu casco. Que são esses pontos. São esses pontos. Né? São os mapas estelares. Então, qualquer lugar que você somar, aqui, 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 ou aqui, ele dá 15, que é exatamente o tempo de os padrões lunares, né? Que o chinês ele toma isso muito como correto. E o mais importante que isso, que esse sistema lunar fez com que o homem olhasse para ele e para o mundo de uma forma relacional. Então ele entendeu que essas são as 9 áreas da vida. E que para a pessoa ter uma harmonia,
ela tem que viver as 9 áreas. E no contexto ocidental, em que nós dividimos tudo, é uma coisa muito louca. A gente faz assim, não, eu vou mexer na minha carreira. Na hora que minha carreira estiver estabelecida, aí eu mexo no meu relacionamento. Aí, com o relacionamento e a carreira estabelecida, eu vou me divertir quando me aposentar. E aí, quando me aposentar, essa diversão vai ser desse jeito. É segmentado. Não tem como ser segmentado. A vida acontece de uma vez só. Então, essa coisa de segmentar é o que nos adoece. Então, o treinamento dos Homens Palácios, o que é? É uma visão consciente, né? Lá, lembrando do cérebro, uma visão consciente de como são as 9 áreas da sua vida e quais são as ações que você tem que criar para que essas 9 áreas se estabeleçam de forma coerente, se estabeleçam de forma proveitosa. E aí, quais são essas 9 áreas, né? Eu sempre aperto o botãozinho errado. Vamos lá. Então, essas 9 áreas são área de sucesso, relacionamento, criatividade, lazer, trabalho, compromisso social, família, prosperidade, se relacionando com o centro, que é saúde e seu corpo, se relacionando com você. Então, a partir da semana da próxima vez que vocês verem o vídeo, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar em cada área. Então, é um treinamento que vai levar 10 semanas, então tem essa semana, que é a introdução, e depois a gente vai percorrer cada área dessa, a gente vai conversar sobre cada área dessa. Aí a gente vai definir exercícios, a gente vai definir formas de trabalhar para que você possa tirar o maior proveito dessa forma de funcionamento e consiga fazer mudanças realmente efetivas no que diz respeito a crenças, valores e paradigmas. E essas são as chaves do sucesso. Então espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima apresentação e já na primeira célula que a gente vai trabalhar. Um abraço, até mais.